No dia 18 de maio de 1973, o Brasil foi abalado por um evento que se tornaria um marco doloroso na sua história. Araceli Crespo, uma menina de apenas 8 anos, desapareceu misteriosamente em Vitória, Espírito Santo. Pouco tempo depois, o caso revelaria um dos episódios mais trágicos já registrados no país. O que começou como o desaparecimento de uma criança se transformou em uma história de mistérios sombrios, violência brutal e uma luta incansável por justiça. A dor dessa tragédia ainda ecoa até hoje, lembrando-nos da importância de manter viva a memória e nunca esquecer. Oi, eu me chamo Eduarda e nesse vídeo vamos relembrar o caso Araceli. Vamos explorar essas circunstâncias que até hoje deixam a marca na memória de todos. Araceli Sanches Crespo nasceu no dia 2 de julho de 1964 em São Paulo, mas foi no Espírito Santo, em Serra, que cresceu e encantou a todos. Filha de Gabriel Crespo e de Lola Sanches, Araceli tinha uma energia irresistível, daquelas crianças que com um sorriso conquistavam qualquer um. Até que no dia 18 de maio de 1973, o pai de Araceli percebeu que algo estava errado quando sua filha não voltou para casa após a escola. Preocupado e temendo o pior, ele acreditou que poderia ser um sequestro e distribuiu fotografias da sua filha para jornais locais na esperança de encontrá-la. 6 dias após o desaparecimento, um corpo foi encontrado no matagal na praia, e o nome dessa praia era Suar. E embora esse corpo estivesse em avançado estado de decomposição, o pai de Araceli, acompanhado pela imprensa, inicialmente reconheceu o corpo como sendo de sua filha. No entanto, as autoridades informaram que o estado psicológico da família não permitia um reconhecimento adequado, e o corpo foi posteriormente descartado como sendo de Araceli. Uma nova perícia foi realizada quase um mês depois, gerando uma controvérsia que duraria ainda mais tempo. Com o caso ganhando repercussão na mídia, surgiram boatos de todos os tipos. Um dos rumores mais comentados era de que Araceli tinha sido vista na companhia de uma mulher loira. Em Vitória, a comoção e o medo tomaram conta da cidade. Um grande processo foi organizado para ajudar a encontrar a menina. A polícia, por sua vez, prendeu diversos suspeitos, incluindo uma cartomante que afirmava ter previsto um roubo na casa de Araceli. Porém, mesmo com tantas tentativas, a polícia não conseguiu encontrar nada concreto sobre o paradeiro da menina. E em 30 dias de investigações, nada havia sido resolvido. E tanto a imprensa quanto a cidade estavam loucos por respostas. A situação se agravou ainda mais quando, em 15 de junho, um telefonema de um suposto sequestrador entrou em cena. Ele exigia 50 mil cruzeiros para libertar Araceli. A família, sem saber o que fazer, aceitou pagar o resgate, aguardando uma segunda ligação para combinar o local da entrega do dinheiro. Porém, o sequestrador nunca mais entrou em contato e o mistério só se aprofundou. Diante do impasse, em 19 de junho, amigos da família ofereceram uma recompensa de 20 mil cruzeiros para quem tivesse informações que levassem ao paradeiro de Araceli. Enquanto isso, a polícia, já sem muitas opções, pediu ajuda ao governo Guanabara. O perito, Trajano de Carvalho, foi chamado para reavaliar o corpo encontrado e no dia 20 de junho, ele finalmente confirmou que o corpo era de fato o de Araceli. O corpo de Araceli foi encontrado 6 dias após o seu desaparecimento, nos fundos de um hospital infantil em Vitória. Deu um depoimento falando que Araceli estava esperando um ônibus depois da escola, quando Paulo Elau, um dos envolvidos do crime, a abordou. Ele estava dirigindo um Mustang branco e pediu a Marisley para informar a menina que o tio Paulinho a chamava para levá-la para casa, mas que logo se transformou em um pesadelo para a criança. Após o brutal assassinato de Araceli, as investigações começaram a desenrolar lentamente. O sargento José Romero estava prestes a finalizar seu trabalho quando, de forma misteriosa, ele foi assassinado com um tiro nas costas. Sua morte em 1974 deixou o caso ainda mais sombrio e o crime ficou temporariamente esquecido. A revolta com a impunidade fez com que o vereador Clério Falcão, já eleito deputado estadual, prometesse levar o caso Araceli até o fim. Em 1975, com a pressão popular, ele conseguiu que fosse criado um CPI na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A CPI concluiu que houve uma omissão internacional pela polícia local, que tentava proteger os reais responsáveis pela morte de Araceli, pessoas de grande influência e de prestígio na sociedade capixaba. A investigação revelou que a Araceli foi mantida em cárcere privado por 6 dias, durante os quais ela sofreu abusos e foi mantida em condições desumanas. Ela foi trancada no porão e no terraço do Bar Franciscano, um local de propriedade da família Michelini,
onde o pai de um dos acusados, Dante Michelini, estava ciente de tudo o que estava acontecendo. Após os abusos, os acusados tentaram ocultar o crime de todas as formas possíveis. Para dificultar a identificação do corpo e retardar a decomposição, eles mantiveram o cadáver sob refrigeração. E para piorar a crueldade, eles jogaram um ácido corrosivo no corpo de Araceli, tentando apagar todas as provas do que havia acontecido. E depois disso, os criminosos descartaram um corpo em um terreno próximo ao hospital, como se nada tivesse acontecido. A testemunha-chave para a elucidação do crime foi Marisley Fernandes Muniz, uma mulher que teve relacionamento com Paulo Elau, um dos principais suspeitos do crime. Marisley revelou detalhes cruéis sobre a morte de Araceli. Segundo ela, a menina foi dopada com uma forte dose de LSD e após ser violentada, ela não resistiu à substância. Esse depoimento foi crucial para as investigações, jogando luz sobre o que realmente aconteceu com a menina, embora as evidências ainda fossem escassas. Após a exumação do corpo de Araceli, que permaneceu no Instituto Médico Legal de Vitória até 1975, o caso ganhou novos contornos. O corpo foi enviado para o Rio de Janeiro, onde o perito Carlos Eboli realizou uma necrópsia detalhada. Eboli constatou que a causa da morte de Araceli foi intoxicação por barbitúricos, seguida de asfixia mecânica por compressão. A conclusão foi clara. Araceli não morreu apenas por abusos químicos, mas também por asfixia, um ato deliberado que resultou na sua morte trágica. Com as provas aumentando, a família dos principais suspeitos, Elau e Michelini, recorreram a um time de advogados poderosos, contratando nada menos do que 12 dos melhores advogados de Vitória para desacreditar as evidências e proteger os acusados. Em 1980, finalmente o juiz Hilton Cille condenou Dantinho e Paulinho, dois dos principais envolvidos do crime, a apenas 18 e 5 anos de prisão, respectivamente. Porém, a luta estava longe de acabar. Apesar da sentença, algo inesperado aconteceu. E em 1991, em um novo julgamento, Dantinho e Paulinho foram absolvidos, apesar de todas as provas apontarem para eles. Esse resultado foi um golpe para as famílias de Araceli e para todo mundo que esperava que a justiça fosse feita. Como relata o jornalista Louzeiro, a partir daquele momento, os acusados se tornaram senhores acima de qualquer suspeita, praticamente intocáveis pela lei. O livro Araceli, Meu Amor, escrito pelo jornalista José Louzeiro, que investigou o caso e expôs suas descobertas, foi censurado pela ditadura militar a pedido dos advogados e dos acusados. Ele também conta que, enquanto investigava o caso para poder escrever sua obra, ele foi alvo de uma tentativa de queima de arquivo. Um funcionário do hotel onde ele estava hospedado, que pertencia à família Elau, alertou de que a sua vida estava em risco. A partir daí, Louzeiro passou a se hospedar em outros lugares para tentar se proteger. Contudo, o impacto do caso foi tão grande que, em 2000, o Congresso Nacional sancionou a Lei 9.970, que instituiu o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em memória à morte de Araceli. A data 18 de maio se tornou um marco de luta e conscientização em todo o país. O legado de Araceli vai muito além da sua trágica morte. Ela se tornou símbolo de luta contra a violência sexual infantil e abuso. Embora os responsáveis pela sua morte nunca tenham sido condenados, sua memória segue viva como lembrete da importância de lutar por justiça e pelos direitos das crianças. Desde a criação dessa data, movimentos sociais, escolas e organizações de defesa dos direitos humanos se uniram para garantir que casos como o dela nunca se repitam. O caso Araceli é um lembrete doloroso de como a luta por justiça pode ser difícil, principalmente quando as estruturas de poder tentam encobrir a verdade. Ela é um símbolo da resistência à impunidade e a importância de proteger as crianças em nosso país. Ao lembrarmos dela, nos comprometemos a seguir em frente, reforçando a importância de eventos como o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que alertam a sociedade e as autoridades sobre a gravidade desses crimes. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. E se vocês querem ver mais conteúdos como esse, se inscreva no canal e curta o vídeo. Até a próxima!